Boa noite, queridos e amados irmãos, a graça e a paz seja com todos vocês. Que grande alegria poder estar aqui, compartilhando um pouquinho do que Deus tem feito em nossa igreja. Eu confesso que no início da pandemia, há quase agora praticamente 2 anos atrás, eu fiquei muito preocupado. Eu achei que eu não ia viver para ver as igrejas tendo fechadas as suas portas, e aquilo tocou no profundo da minha alma. E eu fiquei pensando, falei, uau, o que Deus quer com tudo isso? E nós então começamos a enfrentar uma série de questionamentos, tantas perguntas, e foi gostoso ver que Deus estava operando em lugares que a gente nem pensava. Então, enquanto nós estávamos transmitindo, talvez as mensagens e procurando os meios de poder partilhar, Deus estava operando em alguns lugares muito fechados, como alguns lugares, e houve um despertamento para a leitura da Bíblia, e muitos, reféns muitas vezes de falsos pastores, de falsos mestres, começaram a ler a Bíblia e fazer comparações. O resultado foi que a nossa igreja recebeu mais de 35 famílias nesse período do final do ano até agora, e nós estamos louvando o Senhor por este poder que Ele tem de salvar, e é sobre salvação que nós queremos partilhar hoje. Queridos, eu quero convidá-lo então a abrir em João capítulo 10. Enquanto você abre lá, eu quero agradecer o tempo tão gostoso que nós tivemos no almoço hoje, na casa da família do Rodrigo. Eu falei que todo curitibano deveria passar uma tarde dessa por ano ali, para aprender sobre como dar boas risadas, como ter boa comunhão. E é gostoso ver. De certa forma, eu quero trazer para vocês que Deus ele tem um senso de humor divino, e Ele gosta de ver isso acontecendo, a gente sentado na mesa, a gente conversando. E a família do Rodrigo realmente deixaria escandalizada o setor italiano da minha família, que é o mais escandaloso. Então eu fiquei assim, admirado ali e feliz ao mesmo tempo em ver tudo isso acontecendo. Eu quero outras oportunidades, eu quero ter outras oportunidades como essa. Você está lá em João capítulo 10? João capítulo 10, vamos ler a partir do verso 17 até o verso 21. João capítulo 10, versículo 17. Diz a palavra do Senhor: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoninhado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Vamos orar. Querido Deus, nós nos curvamos diante da Tua palavra, diante dessa tão grande, maravilhosa salvação que o Senhor operou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a compreender a verdade do Evangelho, na medida que conhecemos Jesus Cristo mais um pouquinho hoje à noite. Ajuda-nos a amá-lo. E, querido Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo, ó Deus, abençoe as nossas vidas com a Tua palavra hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados, João escreve seu evangelho com um propósito apologético e polêmico. E coloco aqui entre parênteses um pouquinho de senso de humor divino. Seu objetivo claro no Evangelho de João é demonstrar que Jesus é o Verbo de Deus. E nesse período de advento que nós estamos, eu amo o versículo 14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é o próprio Deus, e diante dele todos devem tomar uma decisão: crer ou rejeitá-lo. E esse é o propósito geral do Evangelho de João.
Jesus é o Verbo de Deus e diante dele precisamos decidir se nós vamos crer ou rejeitar. Aqui no capítulo 10 nós vemos uma dessas grandes discussões. As declarações de Jesus neste evangelho são surpreendentes, pois ao usar a mesma expressão que Deus usou com Moisés no Êxodo, eu sou, e aqui no Novo Testamento, ego eimi, ele estava afirmando ser o próprio Deus entre os homens. No Evangelho há 7 discursos de Jesus onde ele proclamou ser o próprio Deus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Quando o nosso Salvador, queridos, veio para este mundo, ele tinha um senso de humor divino, vamos assim dizer. Não houve nada nesse mundo que ele tenha levado a sério, ou melhor, se importado, que não a salvação da alma. E a única coisa que Jesus estava focado quando ele estava nesse mundo era sobre a vida eterna. Foi por isso que ele disse: de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada destas coisas importava. Ovelhas, cabras, talentos, trigo, algodão, roupa, nenhuma dessas coisas para ele eram sérias. E a gente pode colocar outras coisas aqui para hoje: dinheiro, aposentadoria, carro zero, casa, comida, roupa lavada, São Paulo, Palmeiras. Nenhuma dessas coisas são sérias. Um dia, Jesus foi visitado por um homem, Nicodemos, João capítulo 3. E agora a gente precisa colocar aqui que alguns homens mais velhos muitas vezes têm uma tendência de perderem o senso de humor. E quando eu falo aqui em senso de humor, é olhar além do que aparece. E esse homem, Nicodemos, definitivamente perdeu o senso de ver. Nicodemos ele tinha uma preocupação séria, ele estava preocupado sobre o que deveria fazer para ser salvo. Jesus respondeu: você deve nascer de novo. Bem, mas para Nicodemos, o que seria nascer de novo? E ele diz, olhando só para as coisas deste mundo: como eu posso entrar no útero de minha mãe e nascer de novo? Olha que absurdo! E Jesus responde: você não está enxergando. Há outros tipos de nascimento, Nicodemos. Você não entende isso? Então, para ajudá-lo a ver além das coisas deste mundo, Jesus falou sobre uma serpente de bronze. E aí ele traz Nicodemos para um outro exemplo. Nicodemos sabia o que estava acontecendo quando o povo de Israel era escravo no Egito, e quando então, saindo do Egito, foram picados por serpentes no deserto. Deus disse a Moisés que fizesse uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente seria curado da picada, um veneno mortal inclusive. Mas nós precisamos entender que não havia nada na serpente de bronze, ou no bronze em si, que curaria alguém. As pessoas não são curadas de picadas de cobra com bronze. Não conheço nenhum tratamento para curar picadas. Não, o povo simplesmente obedeceu, Deus os curou. Eles olhariam para a serpente e seriam curados. Agora, ele disse que ele mesmo tinha que ser erguido como aquela serpente foi erguida no deserto. Jesus seria então levantado. E ele aqui falando da cruz. Ele então assumiria aquilo que é o nosso problema, o nosso veneno mortal que corre nas nossas veias, que é o pecado. Então, ele assumiria o nosso pecado. Vocês olham para a serpente, e a serpente representa o veneno.
Ele agora assumiria o nosso lugar, o nosso pecado. Mas ele em si, assim como a serpente de bronze não tinha veneno, ele também não teria pecado, não havia cometido nenhum pecado, assim como não havia veneno na serpente de bronze. E ele diz: se você crer em mim, você será salvo. A salvação está além do que você pode fazer. Somente Deus pode salvar. E quando nós saindo, agora chegamos no capítulo 10, depois de vários desses discursos apresentando o Messias, em Jesus capítulo 10, o texto bíblico revelou então esta declaração sublime de amor, aqui no verso 17 e 18: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. O Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isto que o Pai ordenou. E aqui nós temos o amor do Pai pelo Filho. Também, nesses versículos, nós temos o amor do Filho por nós. E nós temos o amor do Pai por nós. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Não foi a primeira vez. Alguns diziam: ele está possuído por demônio, está louco, por que ouvi-lo? E hoje em dia ainda é assim. Há pessoas dizendo: odeio qualquer tipo de religião, vivo muito além delas, desprezo a igreja, não quero depender de instituições, não preciso de comunhão, sou forte bastante para ficar sozinho do meu jeito, não gosto de nenhum tipo de religião. Os hipócritas egoístas inventaram as religiões para servirem aos seus próprios interesses. E a frase que sempre acompanha todas elas é: apesar de tudo isso, sou muito espiritual. Ouvem-se declarações como essa no café de grandes livrarias, nos corredores de universidades, de celebridades falando de si nos talk shows aí no fim de noite, de madrugada. E, meus amados, muitos estudantes e muitas pessoas procuram até frequentar cursos sobre religião em busca de um sentido da vida, ou geralmente resumem a vida somente em ganhar dinheiro, ou até mesmo absurdos como comungar com os espíritos da floresta, sintonizar-se com a energia do universo e por aí vai. Todo mundo quer fazer alguma coisa, mas Jesus então ele vem e nos dá uma nota aqui. E ao contrário de tudo que o homem pode fazer ou achar que pode fazer, nós temos um contraponto chamado graça. A graça aponta para aquilo, não para aquilo que nós fazemos, mas para o que Deus fez por nós. E é por isso que ele diz, que eu dou espontaneamente, Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E a graça de Jesus é isso, é o que Ele faz por nós. Deus fez o que nós não poderíamos ter feito. E é por causa disso que a graça nos ofende, porque exclui qualquer mérito humano na salvação. A graça nos humilha, ela acaba com a nossa justiça própria e fica somente com a justiça de Deus. É mais fácil fazer alguma coisa. Mas, meus amados, não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. Mas ao mesmo tempo, não há nada do que o homem possa fazer para deixar de ser amado. O homem precisa lidar com a graça. E aqui é o que nós vemos: alguns se ofendem com ela, outros a admiram, como no nosso texto. E agora seguimos aqui ao versículo 22, porque agora entramos na festa conhecida como Hanukkah, a festa das luzes. Versículo 22:
Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos francamente. E aqui, nessa festa, conhecido como Festa das Luzes, Jesus já havia curado um cego no capítulo 9, agora ele vem e abre os olhos. E aqui, algumas pessoas vão permanecer de olhos fechados e outras abertas. Eu quero responder com vocês as razões da incredulidade. Por que algumas pessoas simplesmente não creem? E por que outras creem? E nós precisamos ter uma resposta para isso. E uma das razões que eu quero colocar aqui no nosso texto, pela qual as pessoas não creem, são por causa de falsas suposições. Eles falaram o seguinte: se você é o Cristo, diga francamente. Por que eles tinham que perguntar isso? Porque Jesus nunca lhes disse explicitamente: eu sou o Messias. E por que Jesus nunca afirmou: eu sou o Messias? Talvez não seria mais fácil Jesus chegar e falar: gente, em vez do eu sou, gente, eu sou o Messias, o Salvador do mundo, pá. Por que ele não faz isso? E essa é uma pergunta importante, por causa de falsas suposições. Ele falou que é Deus de muitas maneiras, como eu já disse para vocês, mas ele tinha a sua maneira de usar essa expressão. E a razão pela qual ele tinha feito isso foi porque os seus ouvintes entendiam Messias como alguém que viria e exerceria um poder militar e político. Vocês lembram da festa de Hanukkah? A festa das luzes era uma festa que comemorava uma libertação militar, quando Antíoco Epifanes, que era o conquistador da época, então estava oprimindo, e os judeus então se libertaram daquilo. Então havia isso, e eles acenderam o candelabro no templo como última resistência. O candelabro ficou aceso 8 dias, então eles comemoravam isso. E o que eles esperavam? Um Jesus que viria os libertar do Império Romano. Então para os judeus era interessante isso, porque eles entendiam o Messias como um conquistador, e não era isso que se tratava o verdadeiro Messias. Lembra quando eu falei que a única coisa que ele se importa é com a salvação das almas? Esse foi o único assunto que ele girou o seu ministério, o que é conhecido como o Evangelho. Jesus não seria um conquistador ou um justiceiro, não foi isso que Jesus veio alcançar. Ele veio para salvar os perdidos. E hoje em dia, muitas pessoas, com falsas suposições, fazem um Jesus a gosto do cliente. Jesus não aceita esses estereótipos humanos. Ele é soberano e não se encaixa em qualquer categoria. Ele faz o que quer, e ele faz isso à sua própria maneira. Então, amados, não podemos desenhar o nosso próprio Jesus. Nós precisamos conhecer o Jesus que foi revelado. Eu sou, ele diz, eu sou. E ele fala isso de tantas vezes, porque ele o quer que conheçamos. Mas não podemos querer colocar Deus à nossa própria maneira. Nós não podemos criar, meus amados, um Jesus paz e amor, como muitos pintam, um Jesus que não é justo. E eu digo, um Jesus como um Papai Noel. Não existe um Jesus bolsonarista. Não existe um Jesus Lula livre. Não existe esse Jesus e mais alguma coisa. Jesus é o que ele é. Eu sou o que sou. E não podemos colocar Jesus em nenhuma categoria. E o grande exemplo para mim que eu gosto, não sei quantos adolescentes estão aqui, em não colocar Deus em categorias,
criadas pelos homens, porque aqui eles tinham essa falsa suposição que ele seria um libertador, um conquistador. É Jesus nas Crônicas de Nárnia. Opa, já passei aqui, estou devagar aqui, gente do céu. Jesus nas Crônicas de Nárnia. Eu não sei se vocês lembram dessa história. Eu acho que está no Príncipe Caspian, eu acho. Gil, e é Gil a personagem. Então ela vai, e ela agora acorda em Nárnia e ela está chorando. E ela fica chorando. Ela havia acabado de perder o primo, e chorar funciona mais ou menos enquanto dura. Mas mais cedo ou mais tarde é preciso parar de chorar e tomar uma decisão. E Gil sentiu uma sede enorme, e ela acorda e ela está morrendo de sede. A sede era intolerável, e ela juntou coragem para localizar a água. Apesar da visão da água multiplicar sua sede, quando ela ouviu um barulhinho do riacho, não correu logo para beber, ficou paradinha como se fosse de pedra, boquiaberta. E o motivo? Um leão estava postado exatamente à beira do riacho, cabeça erguida, patas dianteiras esticadas. Ela pensou: se eu correr ele me pega, se eu ficar ele me devora. E essa frase, por incrível que pareça, é das Crônicas de Nárnia. Nisso, o leão olha para ela e diz: se está com sede, beba. Eram as primeiras palavras que eu ouvia desde que falaram com ela lá na beira do abismo. Por um segundo procurou descobrir quem falar, e a voz repetiu: se está com sede, vem e beba. Não está com sede? Perguntou o leão. Estou morrendo de sede. Então beba. Será que eu posso? Você podia arredar um pouquinho para lá enquanto eu mato a sede? A resposta do leão não passou de um olhar e de um rosnado baixo. Era como pedir a uma montanha que saísse do seu caminho. O delicioso murmúrio do riacho era de enlouquecer. Aí ela disse: você promete não fazer nada comigo se eu for? Não prometo nada, respondeu o leão. A sede era tão cruel que Gil deu um passo sem querer. Aí ela perguntou: você devora meninas? Já devorei meninos e meninas, homens e mulheres, reis e imperadores, cidades e reinos, respondeu o leão, sem orgulho, sem remorso, sem raiva, com a maior naturalidade. Eu leio isso todas as vezes, eu acho incrível. Ele é o que ele é. Ele não promete nada. Nós não colocamos ele em nenhuma categoria. Jesus é maior que qualquer coisa que possamos pensar. E a razão pela qual não podemos fazer esculturas de Deus, imagens de Deus, é porque ele não cabe em nenhuma imagem. Nada representa Deus. Não, por isso há um mandamento: não farás para ti imagem de escultura com nada nesse mundo, porque nada neste mundo pode ser colocado para representar quem Deus é. Ele é maior que qualquer coisa que possamos pensar. A justiça dos homens não se compara à justiça de Deus, e a graça é a prova disso. Então não podemos colocar Jesus em nenhuma categoria humana. Se você quer um Jesus assim, ou um Jesus assado, que é bem desconfortável, você não vai encontrar. Outra razão pela qual as pessoas não creem é porque eles eram cegos para a realidade diante deles. Versículo 25, Jesus respondeu: eu já falei sobre isso, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. E a segunda razão, deixa eu passar um pouquinho para frente aqui, é por causa disso. Eu disse, mas vocês
não acreditam. Há uma diferença entre não ser capaz de entender por causa dessas falsas suposições e não estar disposto a ouvir. Jesus era cristalino no que estava apontando, mas havia uma completa falta de vontade de ouvir o que ele estava dizendo. E eles entraram em conflito tão acentuadamente com todos os judeus que se orgulharam. E ele disse: os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim. Os judeus não somente podiam ouvir ou entender o que Jesus estava dizendo, eles não enxergavam as evidências que estavam diante deles. Jesus havia confirmado suas reivindicações vez após vez, milagre após milagre, mas eles não conseguiam ver. E assim é hoje em dia, as pessoas preferem acreditar em absurdos. Eu encontro doutores que afirmam que o mundo simplesmente aconteceu. Eles não conseguem enxergar o Criador absoluto e soberano sobre todos os sistemas. As pessoas me perguntaram: você vai cursar biologia, e agora? Você vai ter aula de evolução, você vai ter aula agora de todas essas matérias, né? E aí, né, como que vai ser? E a primeira vez que eu entrei no laboratório, eu peguei uma folhinha pequenininha, né? Uma folhinha de uma árvore qualquer, peguei uma gilete, raspei a gilete na folhinha, um cortezinho, coloquei, peguei uma gota de água, nem aumentei muito, aumentei só 400 vezes, 100, 400 vezes, e um mundo se abriu. Um mundo inteiro, todo perfeito, de parênquimas, colênquimas, membranas e uma maquinaria ali, uma simples raspagem. Então, é só abrir os olhos e ver. E ficam inventando tantas coisas. Não, o mundo está diante de nós, declarando a glória de Deus. Mas muitos, e a razão é porque simplesmente não querem ver. E a última causa que eu considero mais comum da incredulidade é a questão do senhorio. E ele diz no versículo 26: mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. E uma das coisas que as pessoas, elas gostam de Jesus, desde que ele não seja Senhor da minha vida. E essa é a razão primordial pela qual as pessoas simplesmente dão as costas para Deus e vão embora. Elas não querem um Jesus Senhor. E aqui há pertencimento: vocês são ou não as minhas ovelhas, e vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. E aqui há uma questão de senhorio. E isso é surpreendente, para muitos é ofensivo, especialmente para aqueles que acham que a salvação é uma obra humana, ou pelo menos um meio a meio. Não, Jesus estava dizendo a seus ouvintes que eles não pertenciam a Ele, eles não pertenciam ao seu rebanho. Então não foi surpresa que eles deveriam reagir com incredulidade. E a realidade é a seguinte: você não pode vir a Deus a menos que Ele te chame. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A salvação é uma resposta do que Ele fez por nós, da maneira como Ele se entregou por nós. Jonas já havia declarado isso. A salvação vem de Deus, a salvação não vem do homem. E terminando aqui com as crônicas de Nárnia, de repente ela foi tomar água, de repente tomou uma resolução, e foi a coisa mais difícil que fez na vida. Caminhou até o riacho, ajoelhou-se, começou a apanhar a água com a concha da mão, a água mais fresca e pura que já havia bebido. E não era preciso beber muito para matar a sede. Antes de beber, imaginou que sairia em disparada logo depois de saciada. Ergueu-se de lábios ainda molhados. Venha cá, disse o leão. E ela foi. Deus nos chama, e as ovelhas ouvem a sua voz, elas
me seguem. Isso foi dito um pouquinho antes. E uma das coisas nesta graça de Deus é que os incrédulos não conseguem compreender isso. Eles sempre acham que tem que fazer alguma coisa. Eles sempre acham que merecem isso ou merecem aquilo. Não, mas a graça é um escândalo nas vidas dos eu trabalho, eu conquisto, eu sou capaz, eu isso ou eu aquilo. A matemática é simples, e talvez a maioria de nós pensa assim: eu faço por merecer. É um tipo de meritocracia celestial, mas aí vem a graça e estraga tudo. E a gente pode olhar alguns escândalos da graça. A graça é um escândalo, ela nos deixa muito desconfortáveis, porque ela tira de nós qualquer poder de fazê-lo. Eu fico imaginando a graça, e aqui eu uso um texto que foi escrito em forma de sátira, tá? Já que a gente está falando desse humor divino e daquilo que importa, Lucas, eu vou usar 4 ilustrações aqui. Lucas fala de um pastor que deixou suas 99 ovelhas e mergulhou nas trevas para procurar uma ovelha perdida. Vocês lembram dessa história, né? Tem até a música, né? Um ato nobre realmente, mas pense um pouco na aritmética subjacente. Jesus disse que o pastor deixou as 99 ovelhas no campo, o que presumivelmente significa que ficaram vulneráveis aos ladrões, aos lobos, ao desejo inato de buscar a liberdade. Como se sentiria o pastor se retornasse com uma ovelha perdida pendurada sobre o ombro, apenas para descobrir que agora estavam faltando outras 23 ovelhas? A graça, ela soa estranha. Eu deixo 99 para buscar uma, isso aqui é só a gente pensando um pouquinho no que é graça, tá? Em uma outra cena agora contada por João, uma mulher chamada Maria pegou um frasco equivalente a 1 ano de trabalho de um exótico perfume e derramou aos pés de Jesus. Pense no desperdício. Uma gota apenas de perfume não produziria o mesmo efeito. Até Judas percebeu o absurdo. O tesouro, agora escorrendo pelo chão, poderia ter sido vendido para ajudar os pobres. E talvez aqui, como os discípulos em Mateus, iriam concordar, realmente. Mas a graça não é assim. Isso aqui são contrastes. Marcos registra uma terceira cena final, depois de ver uma viúva jogar 2 moedinhas na caixa de contribuições do templo. Jesus desprezou as contribuições muito mais elevadas. Ele disse: afirmo-lhes, ele observou, que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. E gente, eu não sei, né? Mas geralmente grandes doadores não gostam de ouvir esse tipo de comparação. E a última história aqui, talvez seja a mais absurda de todas. Envolve uma parábola que tem ouvido em poucos sermões, por bons motivos. Jesus falou de um proprietário que contratou pessoas para trabalhar em suas vinhas. Algumas começaram ao nascer do sol, outras na metade da manhã, algumas na hora do almoço, outras no meio da tarde e outras 1 hora antes de encerrar o expediente. Todos pareciam satisfeitos até a hora do pagamento, quando aqueles que trabalharam 12 horas sob o sol causticante ficaram sabendo que os desocupados, que mal haviam trabalhado 1 hora, receberiam exatamente o mesmo pagamento. E a atitude do patrão aqui contradizia tudo o que eles sabiam a respeito de motivação. Ao que parece, nessas histórias, a graça possui uma estridente nota de injustiça. Como aquela pessoa que trabalhou 12 horas recebe a mesma coisa da pessoa que trabalhou 1, e no final da tarde, quando o sol já tinha se posto, bem tranquilo. Por que as moedinhas da viúva valeriam mais que os milhões de um homem rico? E que empregador pagaria aos retardatários o mesmo valor oferecido aos trabalhadores regulares? A história de Jesus não faz muito sentido do ponto de vista econômico.
E essa foi a sua intenção, oferecendo-nos uma parábola a respeito da graça. A graça não pode ser calculada com o salário de um dia, com aquilo que nós podemos fazer. A graça não está relacionada com acabar primeiro, depois, trata de não levar em conta. Recebemos a graça como um dom de Deus, não por alguma coisa que nós tenhamos esforçado muito para ganhar. Um ponto que Jesus deixou claro na resposta do empregador: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Nas palavras aqui de Robert Capon, ele disse o seguinte: se o mundo pudesse ter sido salvo por meio de uma boa contabilidade, seria por Moisés, não por Jesus. A graça não pode ser reduzida a princípios contábeis, na base do reino da ausência da graça. Alguns trabalhadores merecem mais do que outros no reino da graça. A palavra merecer nem mesmo sequer se aplica. Nenhum de nós merece. Essa é a grande realidade. Nenhum de nós merece. Por instinto, sinto que devo fazer alguma coisa para ser aceito, mas a graça soa com uma surpreendente nota de contradição. E é justamente por causa da graça de Deus que as pessoas creem. Enquanto alguns diziam aqui que Jesus estava possuído por demônio, estava louco, outros diziam: ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Jesus estava diante desses dois, mas uns pareciam enxergar a realidade espiritual, diante dele outros não. E aí ele termina dizendo: por que as pessoas creem? E o versículo 27 e 28, os nossos últimos dois da noite, ele afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui, tá bom, gente? Esqueci de passar, estou devagar, né? Era para as parábolas, tá? Depois você dá uma olhadinha lá. Então, e o problema, gente, é que eu não consigo ler daqui, né, o que está escrito ali. Eu estou sem óculos, então vocês me ajudam, tá? Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Versículo 27, é isso que está escrito, gente? Obrigado, tá? Então, desculpem, gente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como você sabe se alguém é um cristão de verdade? Porque há os que creem e os que não creem. Porque ele ou ela é atraído pelas palavras de Jesus. Há um amor pelas Escrituras, há uma atenção ao ministério da palavra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Pois o crente sabe não só que essas palavras são sempre verdadeiras, mas que também são relevantes e moldam, e que os levam à alegria e à paz. As palavras de Jesus fazem sentido para nós. Às vezes eu vejo alguém debatendo as palavras de Jesus. Eu amo essas pessoas, porque a palavra está falando com eles, a palavra está moldando, transformando. Também, por causa do verdadeiro pastor, eu as conheço. Versículo 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Um verdadeiro crente em Jesus Cristo tem um senso de pertencimento, um senso de relacionamento. Os crentes sabem que Jesus está plenamente ciente de cada parte dele, e dos pecados e fracassos também, e ainda os ama graciosamente e incondicionalmente. Ele me conhece do jeito que eu sou, ele é meu Salvador, e elas me seguem, porque a gente tem olhos para ver, elas me seguem. Um verdadeiro cristão é alguém que obedece ao que Jesus diz, alguém que mantém
seus olhos em seu exemplo, alguém que faz o que ele comanda. A questão é que o verdadeiro crente tem uma nova atitude, que significa que a vontade de Deus não é mais um obstáculo na nossa vida, mas um privilégio. Eu sou um seguidor de Jesus, esse é o grande privilégio. O cristão genuíno tem uma nova agenda que coloca Deus no topo da sua vida, e por causa da sua transformação evidente. Eu lhes dou a vida eterna. Versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. E esta é a razão pela qual nós somos salvos, foi porque Ele nos dá a vida eterna e ninguém pode tirar o que Ele nos deu. É assim que começamos lá no versículo 27, eu dou, é ou não é? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu dou espontaneamente. Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Ele dá. E essa é a razão. Eu sou salvo porque Ele me deu a vida eterna. A salvação está nele, em nos salvar. Eu lhes dou a vida eterna, e o resultado disso é: ufa, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós estamos, se ele fez isso, se nós cremos nesta vida eterna, então ela está garantida nele, e nós podemos descansar e viver. Algo acontece com aqueles que confiam, que confiam em Jesus Cristo. Eles não recebem uma camisa de força, estão confinados a uma existência entorpecente. Não, em vez disso, nós temos vida, e vida ao máximo, uma vida com Deus que nunca vai acabar, e Ele nos dá vida, e vida eterna, uma vida que não fenece, uma vida que agora começa e se estende por toda a eternidade. E a gente ainda vai ver muita coisa, a nossa vida vai. A coisa mais sábia que nós podemos fazer nesse mundo, segundo o pastor Moisés, Salmo 90, é saber que a vida é breve. A vida nesse mundo é breve, mas ela continua em Cristo Jesus, e daqui uma eternidade nós ainda estaremos lá como testemunhos da graça, louvando a Deus. Eu quero concluir com um debate teológico entre Agostinho e Pelágio, do ponto de vista teológico do século IV. Pelágio, não sei se vocês já ouviram falar dele, do Pelágio, né? Espero que mal, não, estou brincando, tá? Pelágio era educado, convincente, todos gostavam dele. E aí o contraponto dele era Agostinho. Agostinho, diferente de Pelágio, que cresceu já dentro de um círculo muito, vamos assim dizer, saudável, Agostinho desperdiçou sua juventude vivendo na imoralidade. Tinha um estranho, tinha uma maneira, foi muito tarde que ele se converteu, fez muitos inimigos, mas Agostinho tinha uma coisa: ele começou com a graça de Deus e acertou, enquanto Pelágio partiu dos esforços humanos e errou. Agostinho buscou Deus apaixonadamente, e ele é sempre visto como alguém apaixonado por Deus. Pelágio trabalhou metodicamente para agradar a Deus. E aí a gente pode dizer uma coisa: muitos cristãos tendem a ser agostinianos na teoria e pelagianos na prática. Mas a gente precisa lembrar que a graça é que torna possível todas as coisas. E eu gosto muito de pensar em Filipenses capítulo 6, que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então a gente precisa permitir que essa graça que nos salvou agora inunde a nossa vida, para que a gente possa viver na presença dele. Meus amados, o mundo é governado pela ausência da graça. Tudo depende do que eu faço. Tenho que marcar os pontos. O reino de Jesus nos convoca a trilhar outro caminho, um caminho que coloca Deus em tudo que nós fazemos e que depende dele. Nós não temos que realizar,
nós temos que seguir. E esse é o mandato que Ele dá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Ele já ganhou para nós a preciosa vitória da aceitação de Deus, e agora nós podemos viver sem medo na presença dEle. Que a graça de Deus possa inundar a nossa vida. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela graça, por esse contraponto que o Senhor fez. A realidade, Senhor, é que nós não merecemos nada. Nós não poderíamos ter feito nada, e foi o Senhor, ó Deus, por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo, que tornou possível, ó Deus, tão grande, maravilhosa e linda salvação. Ó Deus, esta noite nós queremos contemplar, ó Deus, esta graça, e permitir que esta graça, ó Deus, que nos salvou, venha moldar a nossa vida e a nossa total dependência do Senhor. Assim abençoa as nossas vidas, para que vivamos na Tua presença, e oramos em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, queridos e amados, um prazer poder estar aqui com vocês.